Olá! Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre oráculos. Oráculos são aquelas técnicas de consultas, chamadas geralmente de consultas esotéricas, em que as pessoas vão procurar alguém que usa algum oráculo, na verdade, instrumento de oráculo, para obterem conhecimento, geralmente até do futuro. Muitas vezes se quer saber principalmente o futuro. No dicionário, oráculo significa profecia, revelações, palavras inspiradas ou comunicação de uma divindade. Dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, é muito divulgado e é muito usual a consulta a oráculos. Mas, na verdade, a consulta a oráculos é tão antigo quanto a humanidade. Já em escavações da antiguidade, se acha tipos de oráculos, instrumentos que eram feitos de ossos de animais, aí pintava de uma cor ou de outra, se caía para cima era um resultado, se caía para baixo era outro. Sempre se teve algum tipo de oráculo dentro da humanidade, nas sociedades mais antigas. Então a humanidade ela sempre precisou, de alguma forma, de procurar algo maior do que ela para pedir uma informação, um aconselhamento do que era melhor fazer. E aí, hoje nós temos, tem pessoas que consultam jogos de búzios, de tarô, diversos tipos de baralhos existem que têm vários nomes e ao mesmo tempo todos podem ser agrupados com o nome tarô, né? Baralho cigano, tarô egípcio, tarô dos anjos, tarô de Marsella, que é o tradicional, tarô de várias tradições, né? Jogo de dados, pêndulos, borra de café. Tem gente que faz oráculos com nuvens. Esses dias eu estava estudando, vi uma pessoa que conseguia ler as respostas olhando para o céu, as nuvens. As formações das nuvens, ela via as respostas para as perguntas dos consulentes. E daí o que acontece? Tem, dentro das religiões mais tradicionais e cristãs, tem muita proibição de oráculos, como você querer saber resposta dos deuses através de algum outro espírito é pecado, só Deus pode te dar as respostas corretas, o resto é enganação e tem até castigos divinos de consultas a oráculos. Mas, mesmo assim, por exemplo, dentro dos evangélicos, se tem uma certa consulta. Só que aí quem dá a palavra, quem diz para a pessoa, é alguém que é tomado pelo Espírito Santo e que às vezes recebe visões através de sonhos ou de alguma espécie de transe e acaba comunicando para a pessoa o que ela deve fazer, do que ela deve se precaver, prevendo de alguma forma um futuro. Então, continua sendo uma consulta de certa forma oracular, né? E também existia na Grécia Antiga as sacerdotisas, as pitonisas, pitonisas o nome, que ficavam em lugares que hoje se diz que lá emanam gases que são levemente tóxicos e alucinatórios, e aí essas pessoas ficavam vivendo nesses lugares. Quando os outros vinham fazer perguntas, elas tinham visões e
abençoavam pessoas, né? Eram o oráculo de Delfos, que era do... Aí se considerava que essas visões, na verdade, era a comunicação de determinados deuses, né? Em Delfos era o próprio deus Apolo quem respondia. Por isso que o cristianismo condena muito o uso de oráculos. Por quê? Porque está ligado às religiões que ele exterminou, ou pelo menos tentou exterminar, né? Porque, infelizmente, as religiões humanas, os diversos correntes religiosas, umas brigando com as outras e cada uma tenta eliminar a outra, né? E como o cristianismo foi um dos grandes eliminadores de muita coisa, que conseguiu fazer isso com guerras e tudo mais, então ele condena as práticas das outras religiões para que elas se enfraqueçam e morram, né? Mas, como eu disse, os próprios papas tiveram revelações divinas. A Bíblia está cheio de profetas que receberam revelações divinas no sonho, não sei aonde, viram na pedra, viram não sei aonde. O que é isso? É, né, a revelação de um futuro, que é o oráculo faz. Agora, como o que eu estou querendo fazer esse vídeo? Para explicar o quê? Que tem uma coisa que se estuda dentro da própria psicologia, na própria parapsicologia. O porquê que um oráculo pode sim ser verdadeiro e ser útil. Como que funciona? Então, principalmente a parapsicologia, vai mostrar que as coisas estão no inconsciente, né? E o inconsciente consegue um domínio sobre o mundo material ao redor muito maior do que a gente pode imaginar. Isso daí hoje está se chamando de estudos da física quântica, de cura quântica, de poderes quânticos. Mudou o nome do poder paranormal, mas é a mesma coisa. Que é o quê? Força do pensamento criando coisas no mundo material. A força do pensamento influenciando o movimento de objetos, por exemplo. E a maioria dos oráculos tem o quê? Um objeto, né? Que é o objeto que traz as respostas, os sinais. Vamos pegar um baralho de tarô. Tem várias cartas lá. A esmo, né? Que também tem uma história assim. Tem pessoas que acham que todo leitor, cartomante, né, já chama de cartomante, é uma pessoa desonesta que inventa histórias. E tem outros que se chamam até diferente de cartomante, se chamam tarólogos, porque são mais estudiosos, profundos do assunto. E tem uma diferença mesmo. Mas, enfim, como que funciona isso? Funciona que o inconsciente da pessoa que está perguntando direciona ela a alguém que manipula um determinado objeto, que são o baralho, por exemplo, ou o búzios, ou os dados. Essa pessoa que manipula esses objetos também tem o seu inconsciente. E na hora que se embaralha isso, que se mexe nessas cartas, por exemplo, você joga isso, houve comunicação de dois inconscientes, né? De dois inconscientes. E aí, aquela lâmina, por exemplo, aquela carta que vai sair, ela vale para as duas pessoas. A que fez a pergunta e a que jogou. A que é a intérprete do oráculo. Então, ela tem que ser uma carta que tenha significado para as duas pessoas.
Claro que a pessoa que está interpretando precisa falar mais para ela poder dizer para a outra o que a outra precisa ouvir, né? E aí é que tem algumas coisas que fica meio engraçado que eu vou colocar depois. Mas aí o que sai assim. Aí a pessoa que está interpretando precisa sair para esta pessoa algo que faça com que ela diga aquilo que a outra precisa ouvir. Isso tudo é comunicação de inconsciente com inconsciente. E mais com o inconsciente coletivo, porque quando você cria símbolos, você criou o inconsciente coletivo, captou a ideia daqueles símbolos e colocou numa carta. Isso tem um significado naquela cultura, naquele momento, né? Por exemplo, vamos supor que tivesse um baralho que tem sapo. Não existe esse baralho, pelo menos eu ainda não vi. Mas tem um baralho que tem sapo. Aliás, eu acho que existe, mas enfim. Sapo, para algumas culturas, é um animal de sorte. É um animal que traz até prosperidade. Existe o famoso sapo de só de 3 patas, que é da cultura chinesa, que traz riqueza. Em algumas culturas, até nos nossos contos infantis, o sapo, você pode dar um beijo nele e de repente ele ser um príncipe. Não era um sapo, era um disfarce. Né? Então é um animal de sorte, né? Trazer um príncipe hoje em dia tá difícil. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem essa cultura, um sapo, então tá vindo um homem na sua vida, ela pode dizer. Porque na cultura ocidental, muitas vezes o sapo está ligado a beijar e se tornar um príncipe. Para outras pessoas significa morte, porque muitas escolas de magia, principalmente de magia negra, de umbanda, de candomblé, de quimbanda no Brasil, se tem o tal do feitiço de botar o papel ou a foto da pessoa na boca de um sapo, amarrar, costurar a pobre da boca do pobre do sapo. E quem faz isso, a pessoa morre. Esse é um feitiço que é divulgadíssimo, que existe fazer esse feitiço. Eu nunca vi fazendo, mas todo mundo diz que amarrou um nome na boca do sapo. Né? Eu nunca vi em nenhum lugar que fazia de verdade isso, graças a Deus, mas a gente ouve falar isso. Então, dependendo de quem vai tirar uma carta de sapo, vai dizer que é bom ou ruim, conforme a ideia dele. Se o cara que está perguntando precisa ser alertado sobre um perigo de morte, ele vai parar numa pessoa que vai pegar a carta de sapo e falar: meu Deus, você vai morrer. Por que amarrar o teu nome na boca de um sapo? Essa carta aqui não tem dúvida. Se o cara que está perguntando, camarada, que está perguntando, precisa saber que está vindo uma pessoa especial para a vida dele, mas que de repente é meio feio, né? Olha, tá vindo uma pessoa que quando você parece um sapo, mas que quando você beijar vai ser um príncipe, uma princesa. É assim que funciona essa confluência de você ir para uma pessoa pedir um conselho de oráculo. Então, qual é a questão aí? Primeiro, quem se chama tarólogo, numerólogo, que a numerologia é um outro oráculo, né? Astrólogo, são pessoas que geralmente querem se desvincular do culto a uma divindade específica e dizer que é uma inspiração divina específica daquele momento de um deus, de um santo, de um orixá. Então a pessoa já diz: eu sou estudioso do assunto, não estou incorporando espírito nenhum. E outros, né, já se dizem: sou mãe de santo, ou fulana, tenho cigana, não sei o que, espírito tal, que é quem
joga as cartas comigo. Eu sou um instrumento desse espírito. Então, primeira coisa entre você escolher. E segunda coisa entre você escolher, ter cuidado de saber qual é o nível cultural dessa pessoa. Porque se você tem um nível cultural um pouco maior e você procurar uma pessoa muito cheia de preconceitos, de fantasias, essa pessoa vai interpretar as cartas no linguajar dela, na cultura dela, não na sua. Porque para ela que está lendo, aquela carta significa aquilo. Não quer dizer que é aquilo que vai acontecer. Quer dizer que na cultura dela, vamos supor que você é da cultura que sapo é príncipe e ela é da cultura que sapo é morte. Ela vai dizer para você que você vai morrer e você vai casar, que é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Alguns morrer e casar, olha, não sabe nem qual é o melhor. Mas depende da cultura das duas pessoas. Então, às vezes tem um choque cultural aí, que deu errado, mentiu, é tudo engano. Não é bem assim. E algumas vezes a pessoa não tem cultura, nem estudo, nem espírito nenhum para ajude nada. É realmente uma pessoa que utiliza isso de uma forma enganosa para ganhar dinheiro. Tem de tudo neste mundo, neste planeta. Tudo é possível. Então, antes de ficar preocupada, de ficar achando que o destino é infalível e que vai acontecer no seu para você, tenha cuidado com isso. Outra coisa bem importante, os oráculos, qualquer consulta oracular, seja mesmo com pessoas incorporadas, desde incorporada do Espírito Santo quanto incorporada da pombagira, não interessa, é uma coisa para o momento, de como você está no momento. As tendências a acontecer se você continuar na mesma vibração daquele momento. Mas sempre a pessoa tem livre arbítrio. Ela sempre pode escolher. Ela sempre pode escolher mudar a partir de hoje, de agora, neste segundo. E aí o destino que está ali no oráculo não se cumprir. Porque ali é naquele momento, de acordo com o que está o quê? Os teus conhecimentos do teu inconsciente do momento. Se você mudar isso, mudou o seu destino. Por isso que temos tantas terapias, tantos milagres, tantos acontecimentos, porque a pessoa mudou a mente, mudou a vida. Você vai passar por um assalto e vai morrer nesse assalto. Aí você é uma pessoa explosiva, qualquer coisa que é prepotente, é arrogante, reagiria a um bandido. Tem gente que reage na hora de um assalto com uma arrogância, né? Sabendo disso, você já está preparado, não vai também levar um susto, sabe que o bandido vai vir e vai estar armado para te matar. De repente você se acalma na hora do assalto e pronto, ele não te mata porque você não reagiu. O que aconteceu? Seu livre-arbítrio. O que aconteceu também? Você mudou. Você reviu seus conceitos e seus valores e a sua forma de agir perante um possível perigo que você acreditou que ia ter. E teve, né? Correu o assalto. Mas não morreu. Aí tem gente, não morri porque eu fiz um trabalho, fiz uma proteção. Também, mas quando você se alinha num trabalho de uma proteção, por exemplo, você já alinhou sua mente de que você não quer. E aí o que era necessário para te proteger? Que você não reagisse. E você não reagiu. Porque a sua mente mudou.
Então, uma doença, tudo é do mesmo jeito. A sua mente e o seu livre-arbítrio, eles sempre vão ser soberanos, né? E outra coisa é uma forma mais saudável e mais desenvolvedora espiritual de você utilizar os oráculos. É utilizar os oráculos para saber o que você precisa mudar em você. No que você pode crescer. No que você está falhando a respeito de determinado assunto. Essa é a melhor forma. Porque assim, né, vai vir coisas que você mesmo, que estão nas suas mãos. Não é adivinhação de futuro. É perceber o que é no presente que você não está enxergando. Essa é a melhor forma de você ir fazer uma consulta de oráculo. Por que isso aqui não está dando certo? E nisso aqui não está dando certo, qual é a parte que é a minha parte? Que é a minha responsabilidade e que eu posso mudar. Às vezes é a parte que você pode mudar, mas é tão difícil que você consiga mudar, né? Mas você vai ficar sabendo que é a sua parte. Então, tente ir para pessoas que são mais estudiosas, que tem uma coisa mais elaborada, né? Tem muitos psicólogos que usam tarô. Jung usava tarô. Jung estudou muito a questão de oráculos, que é justamente quem fala muito sobre isso. É a comunicação do subconsciente, é extremamente válida. Não é uma crendice, mas tem isso. Conforme o nível da pessoa, vai sair muita bobagem. Porque a pessoa tem os seus preconceitos, as suas visões deturpadas. Tem gente que é simplesmente louca, alucinada, né? Já vi cartomante, ai, a pombagira não sei o que lá. Não estou falando que todos são assim, não estou falando que não tem gente que trabalhe com espíritos chamados pombagiras e que não sejam pessoas do bem e pessoas com discernimento. Mas tem muita gente que se autodenomina, se autossurta, na verdade, e acha que é fulano de tal incorporado e inventa um monte de coisa na cabeça. Que não é nem é espírito que tomou conta, não, é a pessoa que inventa mesmo. Ela é surtada. Diz que ninguém é surtado. Surto é uma coisa aguda e de pouca duração, né? Mas a gente popularmente fala que a pessoa é surtada. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E trazendo esclarecimento sobre esse assunto. Obrigado por estar me ouvindo até aqui. E namastê para você.